Olá! Hoje o Mundo Político traz uma análise de uma semana nervosa que foi marcada pelas manifestações. Protestos contra e a favor de Jair Bolsonaro, também pela nota de recuo do presidente e o bloqueio dos caminhoneiros. E esta semana, que está só começando, vem com dúvidas e perguntas: que rumo Bolsonaro vai tomar? E qual, afinal, é o projeto político do presidente para o ano que vem? Eu converso com a cientista política e professora da Unirio, Luciana Veiga, que é presidente da Associação Brasileira de Ciência Política. Luciana, muito obrigada por atender o Mundo Político, a TV Assembleia. Prazer estar aqui com vocês, Vivi. Luciana, como é que você vê essa semana que começa, né, após as manifestações de ontem, que foram organizadas pelo MBL, pelo Vem Pra Rua, com aí uma aderência de alguns partidos, não é, de algumas lideranças. A gente viu na rua Ciro Gomes, João Dória, João Moedo, Henrique Mandetta, mas, notadamente, manifestações bem menores do que as que ocorreram no 7 de setembro, as manifestações bolsonaristas. Eu queria começar com esse paralelo e como é que você acha que a gente está começando a semana depois desse alarido todo? Então, como você bem falou, né, foi um movimento em termos de barulho, em termos de mesmo de entusiasmo, digamos assim, mobilização, né, a palavra é mobilização, um pouco aquém da semana anterior, né? A gente viu o movimento pró-Bolsonaro muito mais ativo do que o movimento de ontem, que tinha um caráter meio de uma terceira via, né? Porque na medida em que o PT não participou e o bolsonarismo também não participou, então ele tinha um jeito, embora fosse um movimento em reação ao anterior, da semana anterior, ele tinha esse caráter de terceira via. De forma que era de se esperar que esse fosse menos intenso e menos barulhento por diversas razões. Primeiro, porque o primeiro foi muito mais organizado. Segundo, porque era composto de um, eu diria que não só de um polo, né, dessa polarização, mas quiçá o polo atualmente mais barulhento dessa polarização, né? Então, você tem aí uma questão também de mobilização anterior ao movimento pelas redes e mesmo com financiamento, com mais articulação, mais profissionalismo, digamos assim. Ademais, a gente tem que levar em consideração um terceiro ponto que eu coloco, que é a questão própria das personalidades, né? O movimento de ontem é um movimento que tem uma personalidade um pouco menos barulhenta, menos articulada do que quando você pega polos do extremo da polarização, que eu não chamaria de esquerda e direita, eu chamaria de bolsonarismo e de lulismo, ou do PT, mas não chamaria de esquerda e direita, porque eu não sei, eu não vejo o PT mesmo, como há muito tempo já não como extrema esquerda, né? Então, mas são dois polos, o polo liderado por Lula e o polo liderado por Bolsonaro. E essa terceira via é uma coisa que não é uma coisa nem outra, que eu costumo até dizer que acho que eles deviam puxar um vértice para se posicionar melhor do que ao invés de ficar entre os dois. Puxar o vértice, na minha fala, é adotar uma postura com mais garra, mais determinação. De qualquer forma,
para resumir a sua pergunta, eu diria o seguinte: o ganho é que esse movimento colocou a cara, né, colocou a cara na rua e diz que tem ali um segmento que não quer nenhuma coisa nem outra. Então, eu acho que, em termos de jogo político, essa foi a novidade, ainda que não tenha a mesma força das duas candidaturas que ocupam hoje na intenção de voto, primeiro e segundo lugar, pensando em 2022. Agora, os bolsonaristas comemoraram, não é, manifestações mais tímidas, não é, enfim, dessa turma aí que pode vir a representar uma terceira via. Pode-se colocar na conta, é uma vitória do bolsonarismo realmente, ou isso tem a ver com aquela discussão sobre essa terceira via tem que se viabilizar por uma frente que se organize, não é? Onde realmente é possível se atribuir, né? Aqui realmente é possível se atribuir a crítica. Na verdade, é o seguinte, eles têm que comemorar porque, em última instância, o que eles argumentam, o argumento deles é que a deles foi mais forte, mais barulhenta, levou mais gente para a rua do que a de ontem. Agora, se fosse vitorioso mesmo, né, se o projeto fosse vitorioso mesmo, esse movimento que foi para a rua ontem, que inclusive conta com muita dissidência do movimento bolsonarista que estava com ele em 2018, eles não estariam em finais de semana separados. Né? Então, é uma coisa de dizer o seguinte: olha, a nossa foi mais forte. Uma personalidade também de lembrar sempre que a personalidade é a personalidade da implicância, é a personalidade do provocar, né? Então, é a ideia, olha, é uma provocação para dizer que o nosso está mais forte do que o do outro, mas lembrando o seguinte, que se você pensar direitinho, muita gente que estava, inclusive, mobilizando, organizando a reunião desse final de semana, em 18 estava com o movimento bolsonarista. Então, é uma perda. Eles podem não verem, podem não estar vendo, né? Mas é uma perda. E acho que, inclusive, essa estratégia de provocação é uma estratégia no sentido de manter a polarização, porque você vê provocação de um lado e de outro. Por quê? Porque essa mobilização de ontem é uma mobilização que, se ela paulatinamente ganha força, ela coloca 3 forças nessa eleição. Né? E não interessa nem a um grupo, nem a outro grupo que tenha uma terceira força nessa eleição. O que interessa, na verdade, é que mantenha-se o bipolarismo, né, a bipolarização, para que a eleição vá dessa maneira. Agora, uma coisa que também a gente tem que chamar atenção, a gente não sabe qual é a força dessa terceira via, até porque, e eu acho que o movimento de ontem, ele teve essa intenção, de já começar a formar um corpo, já começar a formar algo que una essas pessoas, porque hoje, no estágio atual, você não tem uma candidatura que una essas pessoas. Você não tem, ela está absolutamente fragmentada, né? Só fazendo uma observação, o eleitor brasileiro, ele majoritariamente vota numa pessoa, não é? E esse grupo não tem um nome, não conseguiu encarnar numa pessoa essa aspiração da terceira via. Esse é o maior problema, esse vai ser o maior desafio deles, é porque não tem um nome ou não, é porque realmente a maior parte do eleitorado está dividido entre o lulismo e o bolsonarismo. Então, eu acho que as duas coisas estão correlacionadas, para falar a verdade, dentro do jogo político. Eu acredito, a minha percepção é que os nomes que poderiam estar ocupando e os partidos que poderiam estar liderando esse grupo não tem uma unidade interna a respeito do que vai fazer.
E por que não tem uma unidade interna? Porque, assim, imagine em termos de partidos, quem que você poderia esperar que poderia estar liderando esse movimento agora? PSDB, Democratas, né? Entre PMDB. Ou seja, esses partidos poderiam agora estar liderando, tem estrutura para isso, tem tamanho para isso, né? E eles poderiam um seminário agora... para essa semana, né? Para começar a conversar. Exatamente. Por isso que eu estou falando que pode ter sido que o maior ganho dessa última semana foi começar a dar o pontapé, ou seja, começar a formar o grupo. Né? Eu acho que pela primeira vez a gente viu que eles colocando o carro na rua, né? Eu acho que esse foi o ganho do final de semana, porque esse grupo é o grupo de onde você pode esperar, ou partidos próximos, cidadania começa a fazer alguma aparição, né? Ou seja, desse grupo que você deve esperar essa terceira via, que eles têm máquina, eles têm tempo de televisão, eles têm recurso, é dali, e tem uma história de eleição presidencial. Isso aí que a gente pode esperar. Mas o que a gente percebe é o seguinte: se você olhar para dentro desses partidos, esses partidos estão divididos entre participar do governo Bolsonaro e não participar do governo Bolsonaro. Agora, quando o Bolsonaro começa a colocar de maneira mais forte, né, trocar os pés pelas mãos de maneira ainda mais forte, e eles começam a levar susto, começam a pensar que talvez esteja na hora de fato, deixar o governo. Então, começa a ganhar mais força deixar o governo, que até então não estava tão determinante assim, a ponto de ter a coragem de lançar uma candidatura. Porque eu acho que é uma questão de liderança, é uma questão de escolher a liderança, e eu estou absolutamente de acordo com você no seguinte sentido: se nós não tivermos um nome, se não tiver um rosto, a terceira via não vai funcionar. Então se tiver um nome, tiver um rosto, ela vai funcionar? Não sei. Não sei. Por quê? Porque nós estamos numa realidade em que temos dois candidatos muito, muito fortes. Agora, Ciro tem potencial para isso? O ponto é aparecer para o jogo, podendo ou não. Agora, se não aparecer para o jogo com um nome, com um rosto, aí não vai ter chance mesmo. Ciro, apesar de não ser novidade, ele é o que aparece nas pesquisas com mais potencial. Ele tem potencial para realmente ser terceira via? Será que ele conquista esse espaço? Como ele quer? Eu vejo o Ciro Gomes com com pouco potencial de crescimento, para falar a verdade. Porque eu vejo o Ciro Gomes com pouco potencial de crescimento. Se a gente pegar, ele tem um recall da eleição anterior, que ele foi a terceira opção na eleição anterior, ele tem um recall. Só que quando o Lula já entrou na disputa, ele já diminuiu, ele já entrou, já comeu parte da fatia da intenção de voto do Ciro Gomes. Né? Então, como é que o Ciro Gomes se coloca nessa disputa? Ele se coloca numa disputa de uma perspectiva de esquerda, né? E com uma política econômica de esquerda. Até que ponto esse eleitorado que está saindo, deixando o bolsonarismo, ele está disposto a comprar uma agenda, uma pauta econômica mais à esquerda? Entende? Até que ponto ele não espera uma política econômica mais liberal? Porque se a gente pegar, por exemplo, a política econômica do governo Lula, primeiro mandato, ela contempla muito do que se espera em termos econômicos, muita gente que está deixando o bolsonarismo, quiçá mais do que a política econômica proposta pelo Ciro Gomes. Então, eu vejo o Ciro Gomes assim, como alguém do campo da esquerda para ser a terceira via. Não me parece muito que tenha um potencial muito grande, porque você já tem o Lula muito forte, né? Já tem, e como uma opção muito viável, digamos assim.
Então, no campo da esquerda que recusa Lula, você restringe a sua possibilidade de crescimento. Agora, Luciana, vamos recuar um pouquinho lá no 7 de setembro? E eu queria ouvir de você, isso foi amplamente explorado esses dias todos pelos analistas, mas eu queria saber de você. Como é que você olha para aquela mobilização bolsonarista? E a gente viu diferentes leituras dos analistas políticos, dos cientistas políticos, algumas que são em relação às aspirações bolsonaristas do presidente Bolsonaro, otimistas para eles, e outras que são pessimistas. Eu queria saber a sua percepção e saber a que projeto essa multidão, essas centenas de milhares de pessoas que foram para a rua, a que projeto de poder essas pessoas podem vir a realmente atender. E se isso cumpre aquilo que o Bolsonaro e seus apoiadores e seu núcleo projetou ou não? Não, se a gente olhar a própria organização do evento, né? Se a gente pensar quem foram os organizadores do evento, né? Quais segmentos estavam ali organizando as paralisações, organizando, levantando recurso, né? Se você vê, é a base de apoio do núcleo duro dele, né? Você tinha ali ruralistas, você tinha ali a igreja de maneira bem forte, você tinha os caminhoneiros, né? E você tinha até uma expectativa que parecia que seria mais forte, mais evidente, que era das polícias, né? Porque a gente criou uma expectativa que ela estaria até mais presente, faria até mais barulho, pensando basicamente das polícias militares, né? E o que a gente viu que nem foi tão grande assim em termos do movimento dela, mas os outros segmentos sim. Então, o que resta, na verdade, ao Bolsonaro hoje é uma agenda, né? Uma agenda de costumes, uma agenda moral, tradicional da família, forte, baseada nesses princípios da igreja e que eles estavam lá representando, uma agenda anti-identitária, né? Ela tem cujo inimigo é qual? O inimigo é o identitarismo. É esse que a gente quer combater. Então, esse é um segmento que estava lá presente. Um movimento de uma agenda com um viés um pouco mais econômico a favor, né, de uma agricultura, né, que de alguma maneira não consegue se conciliar com a agenda do meio ambiente, porque aquele segmento do agronegócio que consegue se conciliar e dialogar com a agenda ambiental também já não está mais firme no bolsonarismo, né? E você tem uma agenda de segurança, de movimentos a favor de movimentos de um caráter mais armado, de segmentos da sociedade mais armados nessa luta. Então você tem esses 3 segmentos que são segmentos mais fortes e que são a base hoje do bolsonarismo. Atrás disso existe, claro, uma ideia bastante conservadora, de uma sociedade conservadora e hierárquica, porque eu sempre digo o seguinte: o ressentimento é uma afetividade, porque nós estamos falando de interesses, né? Interesses falando no caso do agronegócio, mais de interesse, no caso da agenda de costumes, mais de valores, mas para além de valores e interesses, a gente tem uma explicação mais psicológica também, que passa por uma questão de que afetividade era aquela, que faz tanto barulho, que afetividade é essa? É uma afetividade muito pautada pelo ressentimento, e é por isso que é importante ter o outro, ter o adversário, né, que eles têm e que eles... Você via várias faixas anti-comunismo, né, anti-comunismo do Brasil, né?
Então, esse ressentimento também é um ressentimento que aparece lá e contra o quê? Aí isso é uma coisa mais arraigada, né? Contra uma agenda mais assim, igualitária, de direitos, porque e mesmo chegando a aspectos antidemocráticos, né? Esse é uma pauta também, porque foi o que de fato levou antidemocráticos de uma perspectiva de bater de frente com as instituições da democracia representativa, que é o Senado, que é a Câmara dos Deputados e mesmo os governadores, né? Uma agenda contra a justiça, as instituições democráticas. Então, você tem essa forte. Agora, o que talvez, uma análise que eu gosto muito, é de você pensar o seguinte, o que deu ruim, né? Deu essa frustração posterior quando o Bolsonaro lança a carta, sim, né? É porque ele atiçou uma coisa que no final ele não entregou. Né? A ideia de vamos combinar com os russos. Isso né? Foi realmente surpreendente, tanto para os bolsonaristas quanto para a oposição. Por quê? O que, na sua opinião, também passou, várias pessoas opinaram, diferentes pessoas opinaram e tiveram diversas opiniões sobre o que realmente provocou essa mudança de atitude que até agora ele está sustentando, que essa é outra questão também que se coloca em dúvida, até quando vai manter, não é? Mas, na sua opinião, o que motivou a Carta Nação? Então, Vivian, assim, na minha percepção, o Bolsonaro vai para as ruas não para dar o golpe, né? Ele vai para pressionar ainda mais as instituições. Ele, na verdade, quando ele fala que ele queria a foto, ele queria encher as ruas de gente para mostrar que ele ainda conta com um público forte e com ele. E, com isso, ameaçar, pressionar as instituições. Ele, de fato, não vai para a rua para dar o golpe, né? Mas ele está sempre lidando com a ameaça. Agora, os mais radicais dele, no fundo, gostariam que houvesse esse golpe. De fato, gostariam, os mais radicais do movimento e tudo mais, gostaria, de fato, de um enfrentamento até as vias de fato com o judiciário, com o Congresso. E que foi o que os caminhoneiros fizeram. Exatamente. Só que ele sabe que ele não pode fazer isso. Então, ele queria ameaçar, mas ele não queria fazer. Então, o que ele faz? Ele vai e fala, eu não sei nem... ele fala do calor do momento. É claro que a política tem uma coisa do calor do momento, mas eu acho que o Bolsonaro fala o que ele falou lá nas lives dele, que não tem nem tanto calor do momento assim. Ou seja, é o que ele pensa mesmo, é o que ele costuma falar no cercadinho, nas lives, e ele falou lá diante da multidão. Então, eu queria só retomar uma ideia. Desculpa te interromper, mas eu queria retomar uma ideia, porque como a gente tem pouco tempo, talvez a gente não consiga evoluir nisso aí. Você, então, acredita que não tem... Há, por exemplo, quem defenda que essa manifestação, toda essa organização faz parte de um processo, que não é um golpe naquele momento, mas que é parte de um processo, de uma escalada golpista. Você não acredita nisso? Não acredita que haja um projeto de golpe? Nós podemos contar que o Bolsonaro vai acho que ficar... pode ser que... Não, sabe o que eu acho? Eu acho o seguinte, eu acho que o Bolsonaro, existe um conceito que a gente chama de, particularmente nas redes sociais, que é de ativismo bomba. O ativismo bomba, o Bolsonaro lida com isso muito bem, e lida desde a época da eleição, tá? Ele vai preparando um cenário. Tá? Então, ele vai preparando um cenário para que a qualquer momento ele lance o que ele quer detonar naquele momento. Então, eu acho que daqui até a eleição, nós vamos falando contra o TSE, nós vamos falando contra o Supremo, vamos acirrando e desgastando essa relação com o Supremo, com o Congresso, com o que for, para manter o discurso antissistema, porque esse discurso antissistema alinha o grupo dele,
tá? E nós vamos dessa maneira na eleição. Por quê? Porque se ele perder a eleição, o que ele vai falar? Aí sim vai ter todo o discurso de que a eleição foi fraudada, a eleição não é verdadeira, aí ele vai acionar essa bomba lá na frente. Para quê? Então, assim, esse processo é um processo que é de desgaste das instituições, isso vai continuar. Entende? E vai continuar até lá para quê? Para que, se lá na frente ele precisar anular o resultado da eleição, ele possa usar esse recurso que ele está agora trazendo com isso e tudo mais. Então, faz parte do plano de manutenção do poder dele, esgarçar essas relações. Nós vamos daqui até o final com ele. Bom, naturalmente que ele vai ter que combinar com todos os russos que estarão no caminho, não é? Aí vem a última perguntinha que eu queria que você respondesse rápido, porque o nosso tempo está terminando. Tem uma aposta aí dada, né? Até quando Bolsonaro vai manter, enfim, o discurso da pacificação? Tem uma aposta? Então, olha só, eu não cheguei a ler a matéria, mas eu já vi uma chamada de uma pesquisa que mostra que ele teria reduzido a força dele na internet com a carta. O que a gente viu aí é que parte do seu eleitorado firme, ficou um pouco decepcionado com ele, com o fato dele ter voltado atrás. Esse vai ser o grande desafio. O grande desafio porque bem ou mal o que nós estamos falando é que ele vai esgarçando, mas aí a gente tem um ano ainda para esse esgarçamento sem que ele ative a bomba. Agora, a questão ele vai conseguir deixar esse pessoal que de fato quer esse rompimento em banho-maria até o resultado da eleição, para que lá ele acione a bomba, ele vai conseguir manter essa força e essa confiança até lá. Esse é o grande desafio dele agora, administrar isso até lá na frente. Vamos ter que acompanhar para saber. Professora Luciana Veiga, muitíssimo obrigada pela sua participação no Mundo Político, por ter nos ajudado a pensar essa semana que passou, essa semana nervosa, como eu me referi no início da conversa. O pior é que teremos muitas para frente ainda. Pois é. É um prazer conversar com você, Vivian. Obrigada. Prazer estar aqui no Mundo Político. Um abraço. Eu conversei com Luciana Veiga, ela é cientista política e professora da Unirio. Ela fez aqui uma leitura sobre os últimos dias de manifestações da cena política pós-7 de setembro e do que esperar do presidente Bolsonaro. Eu fico por aqui, obrigada pela companhia e até a próxima.